Olá, amigo concursando. Olá, amiga concursanda, professor Marcelo Braga. Responderei a questão de número 7 da prova do IBAMA de 2022, uma prova realizada pelo SEBRASP. Então, fiquemos atentos quanto à resolução dessa questão. A questão envolve o conhecimento das possíveis funções sintáticas do pronome oblíquo átono li. Muitos que pediram para que eu resolvesse essa questão afirmaram que não sabiam, por exemplo, que o pronome oblíquo átono li exerceriam funções além da função de objeto indireto. Tenha cuidado com isso. O pronome oblíquo átono li pode exercer determinadas funções sintáticas, como, por exemplo, a função de sujeito do infinitivo, a função de objeto indireto, a função de complemento nominal e a função de adjunto adnominal. Então, o fato de desconhecer as possíveis funções que um pronome pode exercer levou, claro, um bom número de pessoas a errar essa questão. Então, eu vou responder, vou explicar passo a passo, deixar muito claro quando é que o pronome oblíquo átono li exerce a função de sujeito, quando é que o pronome oblíquo átono li exerce a função de objeto indireto e quando é que o pronome oblíquo átono li exerce a função de complemento nominal e de adjunto adnominal, perfeito? Então, vamos verificar passo a passo o enunciado para que a gente possa tecer comentários. Vamos lá. O enunciado diz o seguinte: é por isso que as migrações agridem o indivíduo, roubando-lhe parte do ser. Essa passagem está no quarto parágrafo, melhor, no quarto período do primeiro parágrafo, né? Aí ele vem, a forma pronominal li transmite ideia de posse, indicando que as migrações roubam parte do ser dos indivíduos. Eu vou chamar a atenção primeiro para essa construção aí que ele, na verdade, reescreveu a passagem, né? Bom, o li está se referindo, sim, a indivíduo, ok? Então, como coesão textual, o li faz referência a indivíduo. Então, alguns disseram, olha, Marcelo, eu marquei porque indivíduo lá está no singular, o li está no singular, e aqui ele colocou como se fosse uma reescritura no plural, então coloquei isso. Só que não deveria ter sido levado em consideração. Por quê? Porque o indivíduo apresentado no texto, nessa passagem, ele tem um caráter mais amplo, não se refere, por exemplo, a uma pessoa, ok? Por isso que o fato de colocar dos indivíduos não atrapalharia nada. Tanto é que ele tirou a forma verbal no gerúndio e desenvolveu, né? Tá certo? Então, é como se fosse apenas uma ideia de reescritura, tá certo? O pronome li está no singular. Agora, no enunciado, ele dá a ideia de quê? De que o pronome li indica posse, tá certo? Ou seja, parte do ser de quem? Do indivíduo, ou dos indivíduos, né? Então, roubando parte do ser de quem? Do indivíduo, tá? Então, quem possui, quem tem parte do ser? O indivíduo. No caso mais geral, né, dos indivíduos, mesma coisa, tá certo? Então, há uma ideia de posse. Logo, o pronome oblíquo átono li iria exercer naquela condição ali a função de um adjunto adnominal. O item ficaria correto e não o item falso, tá certo? O item é verdadeiro, ou seja, item certo. Agora vamos explicar o passo a passo. Veja só o que é que eu preparei para você. O pronome oblíquo átono li poderá exercer as seguintes funções sintáticas. A. Sujeito definitivo. Naquela ocasião, mandei-lhe retirar o comunicado. Poxa, Marcelo, jamais imaginaria o pronome li como sujeito definitivo. Veja bem, para que o pronome oblíquo átono, qualquer pronome oblíquo átono pode exercer a função de sujeito definitivo. Qualquer pronome oblíquo átono. Para que o pronome oblíquo átono exerça a função de sujeito definitivo, primeiro é necessário que o verbo da oração principal seja um dos verbos causativos, mandar, deixar, fazer, ou um dos verbos sensitivos, ver, ouvir, sentir. No caso específico do li, ele só pode ser empregado se o verbo da oração subordinada, ou seja, o verbo na sua forma infinitiva, for um verbo transitivo. Se for um verbo intransitivo, não posso fazer uso do li. Por exemplo, naquela ocasião, mandei-lhe sair. Eu não posso usar o li, teria que ser mandei-o sair, porque nesse caso, o verbo da oração subordinada, no caso reduzida de infinitivo, né? Esse verbo ele é intransitivo. E para que eu use o li, eu tenho que ter um verbo transitivo, perfeito? Muito bem. Objeto indireto. Comuniquei-lhes o resultado do gabarito oficial. Muito bem. Comuniquei o resultado do gabarito oficial
aos alunos, esse lis, objeto indireto, perfeito? Pois é, Marcelo, eu pensei que o lis só pudesse exercer a função de objeto indireto, tá? Não, ele pode exercer 4 funções sintáticas, tá ok? Então, além de objeto indireto, sujeito definitivo, complemento nominal e adjunto adnominal. Veja lá, complemento nominal. De uma coisa pode ter certeza. Tenho-lhe muita estima. Tenho muita estima ao moço. Tenho muita estima à moça. Então, completou o sentido do substantivo estima, complemento nominal. E o adjunto adnominal, que vai, claro, dar uma ideia de posse. Debuxaram-se-lhe, tão vivos na fisionomia, o espanto e o terror. Perfeito? Então, o espanto e o terror, sujeito da forma verbal debuxaram, e esse se é tão somente um pronome apassivador. E o li funciona aí o quê? Como um adjunto adnominal. Essa passagem foi retirada do livro Inocência. Então, li estaria se referindo à inocência. Se eu mudar o li pela personagem Inocência, assim ficaria a frase para você perceber bem a ideia de posse. Olha lá. Debuxaram-se tão vivos na fisionomia de inocência o espanto e o terror. Quem é que possui a fisionomia? Inocência. Então, nesse caso, o pronome oblíquo átono aqui está na ideia de posse. É a mesma coisa que ocorre aqui, olha. É por isso que as migrações agridem o indivíduo, roubando-lhe parte do ser. Roubando parte do ser de quem? Do indivíduo, ou, na forma como ele escreveu aí, dos indivíduos, que é apenas a ideia que é passada, tá ok? Então, nesse caso, o li é sim um adjunto adnominal, o item é, pois, item verdadeiro, ou seja, letra C, item correto, né? Porque você sabe que no Sebrasp, C ou E, ou seja, certo, errado, não é assim? Eu gosto de usar verdadeiro ou falso, mas é a mesma coisa. Então, item certo, perfeito? É isso aí, tenho certeza que com essa explicação, questões dessa natureza, você não mais cometerá erro. É isso aí, um abraço e até, claro, a nossa próxima questão.